Olá pessoal, nessa aula falaremos sobre uma aplicação da equação de difusão num contexto geofísico. Especificamente falaremos sobre o modelo de Mackenzie, que Dan Mackenzie publicou em 1978 com o objetivo de estudar a evolução de bacias sedimentares, e tem uma implicação importante para o entendimento da dinâmica do interior do planeta Terra, assim como aplicação também na indústria do petróleo. E utilizaremos para isso as soluções analíticas que deduzimos anteriormente. Para introduzir o problema, aqui eu mostro um mapa global de espessura de sedimentos preservadas na superfície sobre a crosta terrestre. Podemos ver que a boa parte do pacote sedimentar é preservado ao longo das margens continentais, como podemos ver ao longo das margens atlânticas, por exemplo. E em alguns pontos, esse pacote sedimentar ultrapassa 5, 7, 8 quilômetros de espessura. E esse pacote sedimentar ele representa uma carga sobre a crosta terrestre. Então, esta carga ela acaba empurrando a crosta para baixo. Então, é o que a gente chama de efeito de subsidência. A carga de sedimentos empurra a crosta para baixo. Para ilustrar isso, aqui eu apresento um esquema em que eu tenho uma lâmina d'água, a crosta terrestre e o manto. Aqui está fora de escala, mas é apenas uma ilustração. Quando eu coloco um pacote sedimentar sobre a crosta, o que acontece é que a crosta é deslocada para baixo, assim como o manto abaixo da crosta. Até um certo ponto em que eu não tenho mais espaço sob a lâmina d'água para adicionar mais sedimento. Então, o que acontece é que eu amplifico a subsidência da crosta quando eu adiciono uma camada sedimentar. E na década de 60 e 70, muitos dados foram obtidos, principalmente por indústria de petróleo, sobre as bacias sedimentares, com o objetivo de entender as estruturas no interior da bacia sedimentar para maximizar a obtenção de petróleo, e também com o objetivo de entender a evolução dessas bacias sedimentares ao longo do tempo geológico. E um estudo que foi feito era com o intuito de entender como que era a subsidência da bacia sedimentar ao longo do tempo geológico. E aqui eu apresento um dado de um poço que é chamado de Coast B2 ao longo da costa leste norte-americana, e neste gráfico é apresentado como que foi a história de subsidência dessa bacia sedimentar neste poço que foi estudado. Então, observa-se que ao longo do tempo geológico, a subsidência total observada nesta bacia foi da ordem de 5 km. E através de algumas operações matemáticas é possível remover a componente do peso do pacote sedimentar para se observar se eventualmente essa margem continental ela apresentaria algum tipo de deslocamento vertical, mesmo sem a presença da carga do pacote sedimentar. E constatou-se que mesmo removendo-se a componente do pacote sedimentar, a margem ela continuava em subsidência ao longo do tempo geológico. Então, observou-se que mesmo sem a contribuição do pacote sedimentar, existe algo em torno de 1 quilômetro de subsidência ao longo da história da margem leste norte-americana, que eles não sabiam qual era a fonte dessa subsidência, como se alguma coisa no interior da Terra estivesse puxando a crosta para baixo, então fazendo com que ao longo do tempo geológico existisse uma subsidência da ordem de 1 quilômetro. E na época eles chamaram simplesmente de subsidência tectônica, mas não sabiam exatamente qual era o mecanismo físico que induzia esta subsidência. O problema só foi resolvido matematicamente e fisicamente por Dan Mackenzie em 1978, quando Dan Mackenzie ele publicou o trabalho intitulado Some Remarks on the Development of Sedimentary Basins.
E Dan Mackenzie, professor de Cambridge, ele fez diversas contribuições para o estudo do interior da Terra, não apenas no estudo da evolução de bacias sedimentares, mas também grandes contribuições para o estudo da tectônica de placas e também para o estudo de magmatismo, como o magmatismo se origina no interior da Terra. E para entendermos o modelo de Mackenzie, vamos usar essa ilustração. Aqui nós temos a crosta terrestre, crosta continental, e abaixo da crosta, essa porção verde, o manto litosférico. Essas duas camadas correspondem à litosfera, que é a porção mais externa do planeta Terra, que tem um comportamento sólido no tempo geológico, e abaixo da litosfera nós temos a astenosfera, que é uma porção do manto que flui no tempo geológico. Então ela tem um comportamento mais fluido em relação à litosfera. Então imaginem que essa litosfera ela foi estirada, ou seja, imaginem que aqui eu tenho a América do Sul e aqui a África, e durante a separação dos continentes a porção central ela foi afinada por conta desse estiramento. Então, como se eu tivesse esticado esta porção, de tal forma que a crosta e o manto litosférico foram afinados. Esta porção afinada ela foi preenchida pela astenosfera quente. Ou seja, se observarmos as isotermas, como que a temperatura ela varia em profundidade, veríamos que essas isotermas elas foram deslocadas em direção à superfície. Ou seja, porções quentes do interior da litosfera, da base da litosfera, estariam a uma profundidade mais rasa nesta porção estirada do que em regiões que não foram estiradas. E com o tempo, a condução de calor para a superfície faria com que essas isotermas voltassem à profundidade original, ou seja, toda essa porção do manto ficaria mais fria, então parte da astenosfera ficaria agregada à base da litosfera, a litosfera ficaria mais espessa com o tempo, e toda essa porção ficando mais fria ficaria mais densa, o que induziria então a subsidência de toda esta porção. Então Mackenzie explicou a subsidência tectônica como um efeito térmico do resfriamento da litosfera afinada. E Mackenzie então ele encontrou uma representação matemática para esse problema da seguinte forma. Então imagine uma porção da litosfera com espessura A e largura A, que nós temos a crosta e a litosfera, e inicialmente a temperatura está em equilíbrio, variando linearmente com a profundidade até a base da litosfera, indo da temperatura 0 até a temperatura T1 na base da litosfera. Abaixo da litosfera a temperatura seria uniforme, constante, na astenosfera por conta dos processos de convecção que tornariam a temperatura homogênea em toda a astenosfera. Num instante zero, a litosfera ela seria estirada por um fator beta, ou seja, se a largura original dessa região era A, ela ficou A vezes beta, onde beta é uma constante adimensional e maior do que 1, tal que a largura final da região estirada era maior do que a inicial. Por conservação de massa, então a espessura final da litosfera ficaria em A sobre beta. E o perfil de temperatura ficaria deste jeito. Então aqui é a variação linear da temperatura com a profundidade até a base da litosfera, e aqui é toda a porção da base da litosfera que foi preenchida por astenosfera com temperatura T1. E com o tempo, esse perfil de temperatura então restauraria, por condução térmica do calor para a superfície, ele restauraria um perfil de temperatura semelhante ao original. Então a base da litosfera, com o tempo, ela restauraria sua profundidade original, de
tal forma que no final, depois de um longo tempo, a temperatura seria similar à temperatura original por condução do calor para a superfície. Matematicamente, podemos representar a temperatura inicial logo após o estiramento como uma variação linear da temperatura desde a superfície até a base da litosfera estirada e depois da base da litosfera estirada até a profundidade original da litosfera, a temperatura constante igual a T1. Podemos representar então este trecho com temperatura constante, que foi preenchida pela astenosfera, como sendo T igual a T1 neste intervalo, e da base da litosfera estirada até a superfície uma variação linear, tal que em Z igual a A, ou seja, na superfície, nós temos A sobre A igual a 1, 1 menos 1 dá 0, então temos a temperatura na superfície. E para resolvermos analiticamente a evolução térmica deste problema, vamos reescrever essa temperatura inicial como uma soma de duas componentes. Uma que chamaremos de TE, que é a temperatura estacionária, que é uma variação linear da temperatura desde a base até a superfície, e outra componente que chamaremos de TT, que seria a temperatura transiente, em que a temperatura em 0 e em A, nas duas extremidades a temperatura é nula. Por que fazemos esta decomposição do campo da temperatura? Justamente porque, se lembrarmos da dedução da equação, da solução analítica que deduzimos, a componente transiente, aquela em que a temperatura ela mudava tanto no tempo quanto no espaço, nós assumimos que a temperatura nas duas extremidades do modelo eram, como uma condição de contorno, a temperatura era nula nas duas extremidades. Então, por isso, fizemos essa decomposição. Então, a solução final vai ser dada pela solução desse termo transiente mais a componente estacionária. E para um tempo tendendo a infinito, o que acontece é que essa componente transiente ela vai se dissipar, então ela vai tender a zero e só vai sobrar a componente estacionária, né? Mas no início a temperatura é dada pela soma, a temperatura inicial do modelo é dada pela soma das duas componentes. Então podemos reescrever matematicamente as duas componentes da temperatura, o perfil estacionário e o perfil transiente, a partir da temperatura original, a temperatura inicial do nosso modelo. Então, nesse retângulo cinza, eu apresento a temperatura original, em que no intervalo de 0 até a base da litosfera estirada, a temperatura é constante, e da base da litosfera estirada até a superfície ela varia linearmente. Como a temperatura estacionária é dada por uma variação linear desde a base em 0 até A, para eu obter a temperatura transiente basta eu subtrair da temperatura inicial a componente estacionária. E assim obtemos então a componente transiente da temperatura. Então esses dois pares de expressões elas foram obtidas a partir da diferença desses termos do retângulo cinza menos este retângulo verde. E agora vamos resolver a equação de condução, que é a equação de difusão, para esses dois termos. Neste termo estacionário, esta aqui já é a solução que não depende do tempo, apenas do espaço. Justamente nós temos a configuração estacionária. Resta determinarmos como a evolução temporal da temperatura transiente dada por essas duas expressões. Então vamos trabalhar agora com a equação de difusão. Então nós, só relembrando, esta aqui é a equação de difusão, em que a grandeza que está se difundindo, a variação desta grandeza no tempo é proporcional à segunda derivada espacial da mesma grandeza.
e o termo que dá proporcionalidade é a difusividade alfa. Lembrando então que a condição inicial é dada por uma expressão f de x, que é justamente a expressão, a representação espacial da variação da temperatura do termo transiente, e como condição de contorno assumimos que nas duas extremidades a temperatura é nula. Então lembrando que resolvemos isto por série de Fourier, e os termos dk, que são os coeficientes da série de Fourier, que são dadas por esta expressão. Substituindo com as variáveis que adotamos para condução de calor, então nós temos que a nossa variável é a temperatura componente transiente, e os dKs são dados por esta expressão, onde no lugar de L é a espessura original da litosfera, que é A, e aqui ao invés de em x estamos tratando em Z, profundidade. Então, para calcular os coeficientes da série de Fourier, temos que calcular essa integral e vamos calcular duas integrais. Uma que vai de 0 até a base da litosfera estirada e outra que vai da base da litosfera estirada até a superfície. Então, reescrevemos desta forma. Então, 2a vezes, então a primeira integral que vai de 0 até a base da litosfera estirada e a segunda integral que vai da base da litosfera estirada até a superfície. Integrando cada uma dessas integrais, nós obtemos para a primeira integral este termo e para a segunda este termo aqui. E sugiro que verifiquem que, de fato, essas integrais aqui resultam nessas expressões. Alguns desses termos podem ser cancelados. Por exemplo, este termo aqui da primeira integral se cancela com este. E este menos 1 aqui se cancela com esse primeiro seno. Ou seja, aqui nós temos essa constante multiplicando este seno. E aqui nós temos a mesma constante multiplicando um seno, só que temos um menos 1. Então esse menos 1 se cancela com este seno. No final, sobra apenas este seno, vezes beta, vezes essa constante, vezes 2a. E simplificando, chegamos nesta expressão para os coeficientes da série de Fourier. Então, com este coeficiente da série de Fourier e a expressão da série de Fourier para o termo transiente, e lembrando que a temperatura ela é dada com uma combinação, a soma do termo estacionário mais o termo transiente, e o termo estacionário sendo dado por esta variação linear da temperatura com a profundidade, nós podemos chegar nesta expressão para a temperatura ao longo do tempo. Então ela representa a variação da temperatura no interior da litosfera, variando na profundidade ao longo do tempo. Para visualizarmos graficamente o modelo de Mackenzie, eu utilizarei aqui o Colab do Google e eu criei um IPython Notebook. Então basta ir em File, New Notebook, e ele cria o notebook. Eu posso renomeá-lo. Eu coloquei o nome de Mackenzie. Primeiramente, eu vou utilizar uma célula de texto e vou escrever aqui a expressão matemática que deduzimos para usarmos como cola para construirmos o nosso modelo numérico. Primeiramente, vamos importar a biblioteca gráfica, a biblioteca numérica do Python, NumPy, e dar o apelido para ela de NP. Então, toda vez que utilizarmos uma função do NumPy, a gente vai usar esse NP. E, ao mesmo tempo, vamos importar a biblioteca gráfica matplotlib.pyplot.splt. Então, nós temos aqui o NumPy, a biblioteca numérica, e o matplotlib, a biblioteca gráfica. Então, vamos definir uma função Mackenzie, em que ela vai ter dois argumentos. Primeiro, beta, que é o fator de estiramento. Por padrão, a gente pode assumir um valor 2, mas o usuário pode utilizar outros valores. E o tempo. Então, são dois argumentos. O instante em anos
desde o início do estiramento. Então aqui dentro vamos definir algumas variáveis. Primeiro o T1, temperatura basal, que é este T1 aqui, de 1300 graus Celsius, a temperatura da base do nosso modelo, a temperatura da astenosfera. A espessura da litosfera original, vamos colocar como 120 km ou 120 mil metros no sistema internacional. A difusividade térmica, que aparece aqui como alfa, para boa parte das rochas do planeta Terra, ela é da ordem de 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Então essa aqui é a difusividade. Difusividade térmica. E vamos definir o nosso domínio espacial, o Z, através da função linspace do NumPy. E eu defino uma posição inicial, 0.0, até A, que é a espessura total da litosfera, e vamos colocar, por exemplo, 200 pontos nesse intervalo. E vamos começar a construir esta expressão, primeiro na parte de dentro do parênteses, e no final a gente multiplica por T1. Então, primeiramente, o nosso T a gente vai definir como sendo 1 menos Z sobre A. E o nosso tempo está em anos, vamos convertê-lo para segundos, para trabalhar tudo no sistema internacional. Então a gente multiplica pelo número de dias no ano, vezes 24 horas por dia, vezes 60 minutos por hora, vezes 60 segundos por minuto. Então a gente vai ter o número de segundos no ano. E agora, para simplificar aqui, eu vou usar, no lugar de beta, vou pôr somente B para simplificar a notação. E aí nós temos então, para representarmos essa somatória, vamos usar um laço for. Então for K, num intervalo de 1 até, vamos colocar 100 termos, aqui na série numérica, na verdade, ela tem infinitos termos, mas a gente vai truncar nos 100 primeiros termos. Então a gente vai escrever a nossa expressão de t como sendo o que nós já tínhamos anteriormente e somando com mais alguma coisa. Então é mais igual o que vamos colocar aqui dentro, que é este termo aqui, para cada um dos k's que adotarmos nessa somatória. Para facilitar a notação, toda vez que aparecer k vezes π, a gente vai chamar de kπ. Então, kπ a gente define como sendo k vezes o π definido dentro do NumPy, np.π. Ok? E vamos escrever este termo aqui. Então é 2 vezes o beta dividido por kp ao quadrado. Aí tudo isso vezes NumPy seno de kp vezes b beta, né, menos 1 dividido por beta vezes NumPy seno de kp vezes z dividido por a, vezes agora a exponencial que temos aqui, vezes a exponencial do que? De menos alfa vezes kp ao quadrado vezes o tempo dividido por a ao quadrado. E assim montamos todo o termo dentro do parênteses. Por fim, a gente simplesmente multiplica nosso t por t1. E aí a gente manda plotar o gráfico da temperatura em função da profundidade. Eu vou colocar a profundidade em quilômetros, então eu divido z por 1000. E assim nós temos
a nossa função. Ok, vamos colocar aqui também um valor default para o tempo como sendo 0. Perfeito. Agora, vamos visualizar a expressão de Mackenzie em diferentes instantes. Por exemplo, vou criar uma figura, então com uma dimensão aqui, vou definir como quadrado. E aí eu faço um outro laço no tempo, eu faço for tempo in np o arrange, então eu crio um intervalo, eu vou colocar o meu tempo indo de 0 até 100 milhões, em intervalos de 10 milhões. E aí quando eu mando visualizar Mackenzie, vou colocar o tempo como sendo o t igual ao tempo. E aí nós temos então a evolução temporal. Aqui em azul nós temos a temperatura inicial e com o tempo essa temperatura ela vai diminuindo, então a litosfera vai esfriando até que depois de um intervalo de tempo muito grande, o que acontece é que a temperatura tende a uma variação linear. E este modelo de Mackenzie então foi utilizado para se estudar a evolução térmica da litosfera e deu vínculos importantes tanto para a história de subsidência da litosfera na margem continental, assim como o fluxo térmico ao longo do tempo geológico. Então são fatores que contribuíram muito para a indústria de petróleo. Estima-se que este trabalho possa ter economizado na indústria de petróleo algo em torno de 5 a 10 bilhões de dólares. Bilhões com B. Então, lógico que na indústria de petróleo tudo é uma escala maior do que a gente está acostumado a ver, mas realmente este trabalho físico-matemático para o entendimento da evolução térmica da litosfera teve um impacto importante na indústria de petróleo e é utilizado até hoje na avaliação do risco na exploração do petróleo em uma bacia sedimentar ao longo das margens continentais. Então, esse aqui é o trabalho de Mackenzie e espero que tenham gostado.